Olá, vamos retomar então a nossa conversa sobre a histeria. Eu vou lhes falar hoje especificamente sobre o complexo de Édipo e o complexo de castração. Isso para lhes dizer não apenas como se constitui uma estruturação histérica, um resultado da estrutura como sendo a neurose histérica, mas também aquilo que se passa em toda e qualquer criança quando ela, ainda muito pequena, experimenta a sua relação de amor e de ódio com os seus pais, com a relação parental, né? É em torno dos 4 anos que a gente pode perceber que as pulsões genitais alcançam, digamos assim, a sua maturidade. E nesse sentido, o que eu estou querendo privilegiar é a relação da criança com um dos elementos do casal parental. Essa relação muito próxima e muito intensa que se dá da relação da criança com esse outro que adquire uma função de extrema importância e que vai, na verdade, confrontar a criança com aquilo que é da ordem do outro sexo, né? Normalmente, essa experiência possibilita que se dê as bases do que nós vamos chamar em psicanálise de complexo de Édipo, né? Como resultado, depois do complexo de Édipo, na saída já da experiência edípica enquanto tal, o que nós vamos ter é o complexo de castração. Mas vamos falar um pouquinho sobre como se estabelece esse dito complexo de Édipo, né? Que vai antecipar aquilo que ocorre na puberdade. No texto do Lacan, Os Complexos Familiares, que é o texto que eu estou me baseando, inclusive, para poder falar hoje para vocês, Lacan vai nos dizer que, de modo independente, né, a pré-maturação dessas pulsões na verdade, o fato de que há, em relação a essa pulsão dirigida a esse parceiro do outro sexo, na grande maioria das vezes, ela é inibida, né? Isso não se realiza. Há esse movimento intenso, essa onda de libido dirigida a esse outro, e isto efetivamente não se realiza. Ao lado disso, há uma contenção dessas pulsões, até mesmo pela educação, né? Ao mesmo tempo em que a criança se dá conta de que o casal parental, aquele para quem ela tem ou para quem ela dispensa uma relação muito forte, muito especial, ele tem uma relação com um outro, não importa quem seja, mas este outro ela experimenta como um intruso nessa relação dual dela com o seu outro, né? E na grande maioria das vezes ela se dá conta da atividade sexual deste casal, né? E essa tensão resultante da percepção daquilo que é da ordem do educar, portanto, uma interdição do lado de um dos genitores, né? Ou substituto do genitor do mesmo sexo, né? Ao mesmo tempo que uma percepção de que, por um lado, ele me interdita na plena satisfação das minhas pulsões. Por outro lado, eu percebo que ele mesmo transgride aquilo que ele me proíbe. Isso cria
um enorme conflito para a criança, né? E, ao mesmo tempo, ela se vê na situação de ter que deslocar essa tensão sexual que não pode ser realizada com aquele genitor, ela desloca para outras atividades, outros interesses, né? Que estão muito de acordo com o que a gente chama de educação, até a chegada da puberdade, onde o apelo do sexo retorna com muita força. Então, a sublimação da imagem parental vai deixar, na verdade, uma cicatriz permanente, uma cicatriz muito idealizada, coincidente com a resposta que vai surgir durante a puberdade. Então, na verdade, há uma repetição daquele movimento pulsional da infância que retorna na puberdade. Esse duplo processo que foi inscrito no psiquismo, ele se dá, na verdade, em duas instâncias que a gente pode chamar de instâncias permanentes. A instância que recalca, que é a do superior, e aquela que sublima, né? Que é a que constitui o ideal do eu da criança. Essas duas instâncias são, na verdade, as que vão se responsabilizar pela finalização do que se chama lá ao final da infância de crise edipiana. Freud fez uma formulação sobre essa funcionalidade familiar e são suas consequências que vão, na verdade, resultar na estruturação do psiquismo. Por esse viés, a gente pode entender não apenas como se faz a histeria, a gente vai ver as particularidades da histeria, mas também as razões que determinam os diferentes adoecimentos psíquicos. Toda a presentificação do desejo edipiano e o seu recalque no âmbito do convívio familiar é mais detectável, na verdade, nos meninos do que nas meninas. Entretanto, a presença da lei que vai interditar o desejo, na grande maioria das vezes dirigido à mãe, né, vai ser aquilo que se efetiva do lado daquele que ocupa, na verdade, uma posição terceira e barra a relação dual entre a criança e seu outro, fazendo, portanto, com que compareça aí o que é da ordem do complexo de castração.